would not touch crypto in a million years. Volodymyr Zelensky's address to a joint session of Congress. Weakness in the tech sector. NASDAQ is approaching a 33% decline. Orders from China are down 40%. Então, bem-vindos a este novo formato, um novo segmento que criámos para o Bitcoin Talks, e hoje o segmento que estamos a apresentar é o News Report. Este segmento tem o objetivo de apresentarmos as notícias mais do momento e podemos falar de temas do momento. Vamos manter-nos dentro da literacia financeira, vamos manter-nos dentro do tema das criptomoedas, da geopolítica e da economia de um modo geral, bem como outro tipo de investimentos, ações e etc. E então, neste formato, vamos abordar um conjunto de notícias que consideramos que são relevantes, e eu gostava de começar por falar já sobre uma notícia relacionada com o mining. A primeira central de mineração alimentada à energia nuclear vai ser criada nos Estados Unidos e é basicamente um centro de mineração que é alimentado à energia nuclear. Ele vai hospedar serviços de mineração de Bitcoin e foi recentemente concluída a parte da estrutura dessa data center. É um fabricante chamado Cumulus Data, é uma subsidiária de um produtor independente de energia chamada Talon Energy e terminou a construção do data center alimentado por uma central nuclear de 2,5 gigawatts. O tema, basicamente aqui, é percebermos que as criptomoedas estão a tomar uma proporção mais geral, mais mainstream, e a verdade é que são 100 mil metros quadrados que estão diretamente ligadas a uma central nuclear na Pensilvânia. Quem quiser pesquisar um bocadinho mais sobre o assunto pode fazê-lo. O principal campus deste data center está posicionado para receber o primeiro inquilino a iniciar as operações ainda este ano. E, portanto, o objetivo aqui é conseguir resolver o trilema da energia que foi definido como custo zero, carbono zero. Portanto, o objetivo aqui é conseguir que Bitcoin não se alimente tanto de energias fósseis e passe a alimentar-se de outro tipo de energias. Além disso, é importante perceber que estes 48 megawatts são apenas um dos projetos. Existem dois outros em desenvolvimento, também por esta empresa, Cumulus Data, e já identificaram 18 locais potenciais para estarem conectados a estações de energia. Ainda no tema da mineração de Bitcoin ecológica, há outro esforço de mineração de Bitcoin em baixo custo. No Parque Nacional de Virunga, no leste do Congo, está a terminar a instalação para a produção de Bitcoin através de uma central hidroelétrica. E o objetivo desta mineração é poder financiar a proteção das florestas, da vida selvagem e ter o parque protegido, que é o parque mais antigo de África, o parque natural mais antigo de África. Um dos temas recentemente discutidos na comunidade criptográfica tem sido a quantidade de Bitcoin transferida para a rede Avalanche, que agora é o maior total value locked, maior ainda do que o bloqueado na Lightning Network. Neste momento existem mais de 5.493 Bitcoins em circulação na blockchain do Avalanche, enquanto na Lightning Network tem apenas 5.248. Portanto, há cerca de uma semana, um apoiante do Avalanche, conhecido como Ojdev, tweetou que o número de criptomoedas bloqueado na rede Avalanche era superior, e isto significa que este mecanismo de consenso está neste momento com mais popularidade e com mais valor dentro da sua rede. Ele é mais rápido, é considerado também mais rápido do que o Lightning Network para sistemas de pagamentos, e portanto temos aqui a Avalanche a desafiar Lightning Network no que diz respeito à capacidade de transferência e capacidade de atrair atenção. A Avalanche é basicamente uma plataforma de criptomoedas e é uma blockchain que rivaliza com o Ethereum e é conhecida pela velocidade e escalabilidade. A plataforma de contratos inteligentes da Avalanche suporta aplicativos descentralizados e blockchains autónomas. Durante o mesmo período, o maior número de bitcoins tokenizados em qualquer blockchain é o projeto Wrapped Bitcoin, e este sim tem uma quantidade ainda superior a ambos estes projetos. Mas importante aqui de reter é a popularidade da Avalanche como um sistema que está a atrair protagonismo e que à partida está a entregar velocidade superior à Lightning Network.
Outro tema relevante e que devemos registar é a quantidade de Bitcoin a ser vendida pelos miners. Isto é algo que tem um efeito direto sobre o valor da Bitcoin e, à partida, representa uma pressão de subida no valor da Bitcoin. Porque à medida que os miners deixam de vender ou vendem menos quantidade de Bitcoin, retiram liquidez ao mercado, criando assim uma baixa do lado da oferta. E, portanto, se na procura se mantiver igual, basicamente o que temos é menos quantidade de Bitcoin com a mesma procura, o que exerce uma pressão de subida no preço. Outro tema que me parece importante não deixar escapar é que em França será realizado nesta altura uma conferência sobre decisões no que diz respeito à legislação cripto. Ao que parece, existem algumas pressões sobre algumas instituições que têm vindo a pressionar no sentido de ter regras mais severas e mais claras para regulamento de criptomoedas no mercado em França. E o que acontece aqui é que temos um liberal social, a Hervé, conhecido por procurar legislar estas áreas, procura legislação específica para obter licenças obrigatórias para a parte das criptomoedas e que tem sido mal recebido pela crítica dentro da comunidade cripto. A recente falência do FTX não ajudou e será provavelmente uma das argumentações de base para que se aumente a quantidade de regulamentação neste segmento das criptomoedas e nas empresas que trabalham com compra e venda e transação de ativos digitais. É para ter em conta porque, eventualmente, França lidera muitas vezes posição na Europa sobre um conteúdo de assuntos, então parece-me relevante que estejamos atentos a isto. Uma notícia que não podemos deixar de considerar é que nunca estivemos num ponto tão alto do hash rate relativamente à mineração da blockchain de Bitcoin. E isto significa que hash rate traz segurança, são mais quantidades de miners no mercado, ou pelo menos é um hash rate superior. À partida, claro que sabemos também que tecnologia permite hash rates superiores e, portanto, é natural que exista uma maior performance por parte de um conteúdo de miners, mesmo que eles não aumentem, aumenta a sua capacidade e, portanto, aumenta o hash rate, mas à partida isto significa descentralização e capacidade. E, portanto, por muito que se fale, a rede da Bitcoin continua a ser a blockchain mais segura do mundo, aquela que nunca falhou até hoje e aquela que consegue entregar segurança de altíssimo nível para qualquer que seja a função que queiramos aplicar a essa blockchain. É relevante olharmos para isto como uma prova de conceito e conseguimos perceber que ao fim de 12 anos estamos no ponto mais alto de sempre de mineração, de capacidade e de segurança numa rede descentralizada e que cada vez faz mais falta. A senadora do Arizona, Wendy Rogers, apresentou um projeto de lei que tornaria a Bitcoin legal tender no estado do Arizona. Este projeto de lei é intitulado de SB 1235, pode ser pesquisado para quem quiser, mas basicamente, no resumo, esta apresentação tem a ver com alterar a lista atual de moedas legais no Arizona e adicionar a popular criptomoeda Bitcoin e também algumas outras, nomeadamente o Ethereum, a Litecoin ou a Bitcoin Cash. Este projeto de lei enfim, terá o futuro que terá, mas a verdade é que o objetivo dela era fornecer um método para aceitar criptomoedas como método de pagamento, permitindo aos cidadãos que pudessem pagar multas, rendas, impostos, etc. Portanto, ter uma moeda de utilização comum dentro do estado de Arizona e, na verdade, ter uma moeda digital descentralizada que seja ponto a ponto, na qual o registro da transação é mantido numa blockchain da Bitcoin e as novas unidades da moeda são geradas por soluções computacionais e não gerida por uma instituição estatal. Portanto, existe aqui uma mudança de paradigma no sentido de poder introduzir uma moeda algorítmica em lugar de uma moeda fiat governamental. Na verdade, é que a Constituição dos Estados Unidos, no artigo 1 da secção 10, proíbe a criação de uma moeda diferente a nível estadual e, portanto, parece-me pouco provável que esta proposta de lei seja aprovada, mas não deixa de ser uma iniciativa de levantar uma conversa acerca de um tema, de ter uma moeda descentralizada, uma moeda geral, algorítmica, como uma blockchain, como moeda legal num Estado. E parece-me a mim que é um caminho interessante para quem veja valor nas criptomoedas, abrir a conversa e abrir a discussão pública acerca do tema. Uma notícia não menos importante, os BRICS querem criar uma nova moeda ou pelo menos falam sobre a possibilidade de criar uma nova moeda. BRICS, basicamente, para quem não esteja familiarizado com a terminologia, é um conjunto de países do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul.
e basicamente este conjunto de países vão discutir a criação de uma moeda comum no próximo summit que irá decorrer em agosto na África do Sul. Basicamente a mensagem do emissário russo é que os países sérios prezam e sabem bem que o jogo que está a ser jogado pelos mestres do Ocidente estão a manipular o sistema monetário e o sistema financeiro internacional, e estes países pretendem desenvolver mecanismos que possam promover o desenvolvimento sustentável destes países. E é nesse sentido que se tem manifestado recentemente esta necessidade e esta vontade de criar as suas próprias moedas no quadro destes países dos BRICS. Basicamente, irá estar presente também o presidente angolano, João Lourenço, com uma reunião com Lavrov. Lavrov teve mesmo a oportunidade de já reunir com este presidente angolano, dizendo que estes países do Ocidente usam técnicas colonialistas relativamente a estes países em desenvolvimento e que acabam por saquear os países estrangeiros, impedindo a sua capacidade de crescimento. Isto parece-me muito relevante. Venha de onde vier, e claro que a Rússia hoje não é um país popular, mas esta vontade de alguns países quererem sair de uma situação, ou de pelo menos considerarem que existe uma situação de domínio financeiro mundial com as moedas governamentais, é muito relevante também para a ótica das criptomoedas, sobretudo para a ótica da Bitcoin. Importante também, não se pode esquecer aqui, eu já falei muitas vezes no Bitcoin Talks sobre a China ser o primeiro país a criar um projeto grande, não é o primeiro no tempo, mas é o primeiro grande projeto relacionado com uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency. E basicamente o Digital Yuan, cujos testes já começaram desde o ano 2020, criou agora numa das plataformas mais conhecidas na China e da maior utilização, a Meituan. Peço desculpa se estiver a mencionar mal o nome, mas é assim que ele escreve esta tradução. A China criou agora uma funcionalidade de contrato inteligente dentro da sua moeda CBDC, e basicamente o comércio eletrónico dentro dessa plataforma permite, através desse contrato inteligente, que sejam... Portanto, esta Meituan é uma plataforma que basicamente permite fazer encomendas de refeições, fazer encomendas de outras coisas, e também um apoio ao lifestyle. Portanto, é basicamente um Uber aditivado, vamos dizer assim, um Uber Eats aditivado. Estes contratos inteligentes vão permitir que seja pago um prémio de 8.888 RMBs, portanto 8.888 RMBs a quem utilizar isto. Portanto, é um sorteio. E este smart contract parece-me só um primeiro teste no sentido de criar moeda e de dissolver moeda, que me parece que é algo que cada vez vai ser mais popular dentro das moedas CBDCs. Basicamente, numa moeda CBDC, o governo tem total controle sobre emissão, regulamentação, uso, controlo dessa moeda, porque é feita toda digitalmente através de um sistema governamental, pelo menos à data, e pelo menos o caso chinês respeita este princípio de total conhecimento por parte do governo, e portanto todas estas experiências de atribuir dinheiro, tirar dinheiro, são contratos inteligentes, são smart contracts, que serão instalados pouco a pouco nas CBDCs e que vão de alguma maneira trazer uma capacidade de manipulação de moeda no curtíssimo prazo. Basicamente temos uma wallet e podemos ter fundos adicionados, fundos retirados, consoante isso seja interessante ou não para quem governa essa economia. Pelo menos existe essa possibilidade e pelo menos parece ser esse o caminho levado pela China, que já o deixou claro na legislação da sua CBDC. E por hoje é quase tudo, mas não podíamos fechar este primeiro episódio do News Report sem falar do Elon Musk. E, portanto, vamos trazer aqui uma notícia relativamente ao Twitter, que tem mais a ver com o plano geral do Elon Musk. Ele gravou ele gravou um áudio esta semana no sentido de falar um bocadinho sobre o seu plano. Nós já falámos aqui que em vários episódios que haveria um grande plano para o Twitter e que também iria integrar pagamentos. Até alvejámos a hipótese dele querer incluir o Dogecoin, que seria bastante óbvio, como forma de pagamento dentro do Twitter. A verdade é, ainda não se fala propriamente de Dogecoin dentro do Twitter como forma de pagamento, mas sem dúvida que vai evoluir para pagamentos financeiros. Aliás, desde novembro que o Elon Musk vem a submeter pedidos às regulamentadoras de cada área para poder começar a fazer transações de pagamento no Twitter, e a notícia mais recente é que submeteu agora
pedido para regulamentação estadual, no sentido de poder avançar com pagamentos dentro do Twitter. Se tudo correr bem, é possível que ainda no prazo de 1 ano possamos começar a ver pagamentos inicialmente em moeda fiat, em moeda governamental, mas sem dúvida nenhuma em moeda cripto, na qual obviamente o Elon Musk vê um grande valor. E eu até convidava a que pudessem ver aqui um bocadinho do vídeo do áudio do Elon Musk, onde ele fala um bocadinho sobre as suas ideias relacionadas com o futuro dos pagamentos dentro do Twitter. Vai dar muito que falar, nós vamos falar mais vezes do Twitter neste e noutros reportes do Bitcoin Talks, portanto estejam atentos e sigam, porque parece-me um dos grandes temas da atualidade e que provavelmente não tem sido tão bem tratado naquilo que são os social medias principais, redes de comunicação principais. So, I do think there is a role for crypto in the future, without speaking to any particular crypto coin, as a means of ensuring that the monetary system does not get completely corrupted. It provides competition to the fiat system, so that if the fiat system becomes overly restrictive, then crypto will grow. Like basically, the better that the fiat system works, the less prominent crypto will be, and the worse the fiat system becomes, the more crypto will grow. Almost all money is digital already. The fiat monetary system, for practical purposes, consists of a series of heterogeneous mainframes running antiquated COBOL. That's the actual money system, by the way. It's kind of embarrassing. It's not like some rickety mainframes running ancient COBOL. And running and doing everything in batch mode. That's the actual the fiat monetary system. Whether banks create their own cryptocurrencies, I think is somewhat irrelevant. People will use the cryptocurrencies that they think will accrue value over time and not use the ones that don't. Por hoje é tudo, eu espero que tenham gostado deste novo formato. Estamos a estudar novas hipóteses e estamos aqui um bocadinho a calibrar o nosso sistema para podermos agilizar e trazer informação cada vez com mais valor. Temos hoje 2 formatos, um formato mais profundo, com conversas maiores, temos um formato mais curto, com notícias mais do momento. Eu espero que possam escolher ou possam ver ambos, se isto for do vosso agrado, e que isto venha trazer aqui o preenchimento também de uma lacuna, no sentido do Bitcoin Talks nem sempre adressar aqueles temas que são os desta semana, que são os do momento, e que se calhar vocês gostavam mais de ouvir falar em cima do momento. Por hoje, então, ficamos assim. Por favor, sigam-nos no YouTube também para trazer mais pessoas para o nosso canal. Façam um like se gostaram deste vídeo. Enviem-nos comentários para bitcointalks@editoraself.pt e vejam a nossa descrição, onde tem os nossos referrals e outras formas de nos ajudar a continuar este trabalho. Na verdade, estamos a aumentar a nossa equipa, estamos a aumentar a quantidade de trabalho que fazemos semanalmente. E, como é óbvio, tudo isso só vive com o vosso apoio e só estamos aqui com mais propósito se vocês forem mais e cada vez melhores e mais próximos de nós. Por isso, é tudo. Até para a semana.